A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Aí, Pronto. Agora sim, né? Então, eu vou falar primeiro. Boa noite a todos. Eu sou Alessandra Abbe, sou candidata a vereadora para a cidade de Santos pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Espero que esclareçamos, né, hoje, todos os nossos projetos, nossas ideias, que só vão fazer o bem para a população. É isso. Bruno. É isso, gente. Quem é o próximo aí? Pode ser a Cláudia ou o Bruno? Sou eu. Boa Fala, noite a Bruno. todos. Meu nome é Bruno, eu sou candidato a vereador pela cidade de Santos, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Meu número é 28586, para defender a causa da pessoa com deficiência. E vamos falar dos nossos projetos aí no decorrer da live. Ok. Cláudia. Bom, todos já me conhecem, eu sou a Cláudia Mossa. Então, o meu slogan é: atenção aos indecisos. Eu, Cláudia Mossa, sou a sua decisão. 28388. Boa noite. Isso não vale, isso é injustiça, viu? A pessoa que é radialista, que tem baita voz. Não, isso não vale. Acaba pedindo um protesto aí. Nada mais justo como eu começar com o meu slogan. Tá certo. Então tá, eu não vou cantar o meu jingle ainda, que a equipe minha de trabalho, minha esposa, o pessoal todo fez aí, porque o jingle não tá pronto, mas eu poderia começar com um jingle aqui. Gente, uma boa noite. Boa. Eu saúdo a todos que estão recebendo essa live nos seus lares ou no trabalho, onde quer que esteja linkado aí a TV 013. Quero, em primeira mão, agradecer ao Marcelo e à Lídia, que são os nossos líderes políticos na cidade, aí, os exponenciais,
é o candidato a prefeito e a candidata a vice, e vamos aqui, nós como os vereadores aqui, através dessa super live, mostrar o que a gente tem preparado para 4 anos de trabalho. Alguns de nós trazem isso fatiado, trazem etapas. Eu estou com todo o projeto na mão aqui, eu conheço todo ele. Então, o que eu peço para vocês, né? Que você que está em casa, que já tem o seu candidato a vereador, porventura sendo um de nós, você vai estar vendo o nosso projeto pessoalmente, aí, vai estar vendo pela web, né? E você que não tenha ainda um candidato, você vendo esse trabalho maravilhoso que cada um de nós vem realizando, você tem a oportunidade de multiplicar, de levar à frente para mais pessoas verem. Eu saldo não só os meus eleitores, como todos os eleitores dos demais vereadores, e vamos aí para essa super live poder mostrar a que nós viemos aí, porque motivo nós estamos à frente da direita conservadora de Santos, ok? Vamos começar então por essa ordem, até que venha mais alguém. Temos aqui a Alessandra, Bruno, Cláudia e eu no momento. Se porventura vier mais alguém, com certeza a gente divide o tempo aí. Mas por enquanto a gente tem mais de 10 minutos para cada um falar. Pergunto, vamos falar sobre o assunto de cada um ou quer algum usufruir do tempo por integral? Como o tempo está hábil, está bem bom, dá para escolher o que querem fazer. Bom, então, eu acho que a gente pode trazer um tema local, cada um, e desenvolver ao longo da transmissão. Cláudia, Alessandra? Concordamos, eu concordo. Sim, eu acho melhor. Ok? Cláudia, começa você, Ricardo. Ricardo, começa. Vai, quer que eu comece? Sim, então vamos melhor. lá. Vamos lá, se é para falar sobre um tema, eu vou trazer o tema que a gente na semana passada ficou alinhado para começar. É um tema a nível estadual que respeita nós aqui. A gente tem leis feitas lá pelo governo estadual e vai se aqui em Santos, como eu estou afirmando. Eu não tenho o número dos projetos de lei, mas eles já estão aprovados, porque basta ver que tem até um índice de impressão, né, de imprimir esse material, tirando Jesus Cristo do nosso ano letivo, tirando o Jesus Cristo, aquele que a gente conhece, que morreu na cruz do Calvário, a qual eu, por ser cristão, o defendo com a própria vida, tirando ele da liturgia, tirando de todos os livros de história, não haverá mais, a partir desse ano que vai estar entrando, o ano que vem, não terá mais o ano letivo Jesus Cristo. Terá qualquer outra coisa ali, terá era normal, época comum, mas não vai ter antes e depois de Cristo. Eu, talvez, não sei se vocês todos sabem dessa informação, mas eu gostaria da opinião de vocês. Passa batido, tá legal, vamos deixar assim? Ou como candidatos, ou até mesmo como eleitores, como cidadãos, vamos combater isso e Jesus Cristo precisa, sim, permanecer porque é um ícone mundial do nosso planeta. É o assunto que eu trago aí, já deixando a minha opinião que, com certeza, não deveria nunca ser mexido nesse conteúdo. Então, é algo monstruoso, né? Algo que não dá nem para ter noção que essa barbárie está se elaborando, está sendo construída, e o próximo ano vai vir com todos os livros, vocês não verão mais falar de Deus. O objetivo disso é deixar uma sociedade de ateus aqui na nossa São Paulo. Vocês têm a falar sobre isso? Posso falar? Bom, quantos minutos eu tenho? Começa. Vamos pela ordem, vamos deixar a Alessandra na frente, Bruno, Cláudia e eu por último, pode ser? Quantos minutos eu tenho para falar? Então, vai lá, pode usar 5 minutos aí para dar para todo mundo falar, vai 20 minutos nesse assunto. 5 minutos. Bom, eu acho que teria, né, muito mais tema importante para o governo resolver, mas eles resolveram mudar isso. Eu acho uma bobagem, eu acho que quem quis isso é para fazer uma lei, tem que perguntar para vários segmentos da sociedade. Então, chegaram ao consenso simplesmente abolir o antes de Cristo e depois de Cristo, porque os ateus não acreditam em Deus e muito menos em Cristo.
Eu, como sou cristã, é claro que eu sempre soube, em todas as épocas, todos os livros de história, que houve Cristo, e eu acredito em Jesus Cristo. Agora tem o outro lado que não acredita e não quer isso nos livros. Eu acho eu não sei, tinha que chegar a um bom senso, porque todos os livros, toda a história mundial acredita em antes e depois. Inclusive o nosso calendário, nosso calendário é diferente de Israel, né? Dos judeus, nosso calendário é a partir de Cristo, da vinda de Cristo. Então, se mudar o Cristo, se tirar todos os Cristo, como é que vai ser? Vai mudar também a data? É muito esquisito isso. Eu acho isso uma bobagem, mas eu creio que chegaram a esse consenso. Tirar. É a minha opinião. Eu sou cristã, por mim poderia continuar. Bom, não é de hoje que tentam deformar a sociedade, né? E o símbolo maior é a crença em Jesus Cristo. E para deformar os valores da sociedade, você ataca o quê? Um símbolo da humanidade. É mais ou menos isso que eu penso. Ok, Cláudia. Então, esse tema, Ricardo, Ale, Bruno, aos telespectadores, webers que estão nos assistindo, é um tema muito complexo, tá? Porque eu também, como cristã, é um assunto que eu realmente abomino. Eu abomino o que aconteceu no Carnaval. Não tomaram nenhumas providências. Eu acho que estão mexendo com o nome errado, com o nome de Jesus Cristo, tá? Que é o único Senhor e Salvador. Só aquele que pode salvar a humanidade. Então, eu creio que desta forma o governo não vai permitir, assim creio eu, que o governo federal não vai permitir que isso aconteça. Por quê? Porque muitos seguidores seguem hoje a Jesus Cristo. Não importa a sua religião, não importa aonde que você segue, e sim que você segue, que você acredita. Porque o Brasil, ele não é um país socialista, mesmo que estão tentando fazer com que o Brasil seja um país socialista. Mas o Brasil, ele não é um país socialista. Na China, eles estão proibindo o uso da Bíblia, eles estão proibindo a pregação do Evangelho, eles estão queimando todas as Bíblias. Eu acho inadmissível, eu não aceito essa situação. E se eu, no caso, puder lutar com todas as minhas forças, por mais que uma andorinha não faça verão, eu não vou permitir que isso aconteça. E se isso acontecer no Brasil, como eu creio que não vai acontecer, tá? Eu vou continuar sim com a minha Bíblia, com a minha fé, com a minha crença, tá? E com os meus princípios. Aliás, o partido que nós fazemos parte é Deus, Família e Pátria. Então, nada mais justo que a gente continuar a dar credibilidade, sim, à palavra de Deus e não aceitar, porque o mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, tá? Mas a gente não pode aceitar essa situação. Ninguém vai ter o direito de tirar a Bíblia, a nossa crença e a nossa fé. Ninguém vai ter esse direito. Então, a gente vai lutar, sim, eu creio que vai ter essa bancada evangélica, porque ninguém vai tentar nos calar. Ninguém vai conseguir calar a nossa boca, tá? Por mais que a gente esteja nessa luta, ninguém vai tentar nos calar. Então, é isso. É isso que eu tenho para te dizer. Eu tenho um pouquinho para complementar, né? A pergunta foi minha, eu vou complementar dizendo que se a gente estudar um pouquinho da história, eu acredito que a gente está falando com pessoas inteligentes, que tenham até mesmo curiosidade para saber o que vem para o futuro, a gente pode também fazer um pouquinho de um retrocesso, uma retrospectiva, e ver países que fizeram essa atrocidade, que
rasgaram Bíblia, queimaram pessoas, tudo que fizeram, e vão ver aonde eles foram parar, entendeu? Vão ver o que aconteceu com as sociedades às quais na época, se movimentavam, se mobilizavam, se juntavam para pisar no povo cristão. Então, se a gente olhar um pouquinho para a história, a gente vai ver que não foram coisas boas que aconteceram com esses povos. Então, quando nós aqui, como cidadãos, eu, naturalizado paulista agora, né, gaúcho que sou, quando eu vejo isso acontecer e eu sei o rastro de maldição que eu me coloco ao aceitar, com certeza a gente ou faz algo, ou quando sobrar aquela resposta a quem se levantar contra o Deus Supremo pelo seu filho, com certeza vai ter muito julgamento, vai ter muita conta a acertar com Deus. Então, com Deus não se mexe, ao meu entendimento, com Deus não se brinca, e muito menos tenta se apagar o nome do Filho de Deus da história. Então, eu quero ainda poder trazer o nome da PL, que mudou tudo isso. Ela, até onde eu sei, essa PL está aprovada, já isso vai virar MEC, e vai imprimir os livros todo do ano que vem. Então, é algo, assim, é algo monstruoso, por incrível que pareça. A gente acha, não vai acontecer. Está aqui no nosso estado, entendeu? Então, minha posição é veemência quanto a isso, de ser contra, e o que eu puder fazer também, como a Cláudia falou aí, juntar forças e ir para a rua para dar contra isso aí, fazer manifestação. A gente tem um belo movimento conservador na cidade que com certeza vai se levantar contra isso, e a gente vai lá combater essa grande monstruosidade, vamos chamar assim, ok? Vamos para o próximo tema, então. Tem mais alguém a falar alguma coisa sobre isso? Só uma coisinha. É bom lembrar um trecho do discurso do presidente, né? Onde ele defende os cristãos de perseguição religiosa. Sim. Eu não vou lembrar o trecho inteiro. Na ONU. Na ONU, exatamente, na Assembleia Geral da ONU. Mas ele foi uma voz na defesa dos cristãos, da fé. Sim. Perfeitamente. Ótima colocação, Bruno. Foi um dos tópicos importantes do discurso dele, falar sobre a perseguição dos cristãos. Então, isso vem como uma base, né? Se eu tirar Jesus da história, eu tenho uma sociedade totalmente ateia, eu tenho uma sociedade ateia, eu posso implementar muita coisa relacionada à educação, Paulo Freire, aí, esse caos total. Então, essas bases precisam ser fortalecidas, precisamos dar as mãos para combater esse tipo de ataque à nossa família. Alessandra, tá com a oportunidade aí de levantar um assunto, faz favor. Eu estou com a cabeça para baixo aqui porque eu estou instalando um cronômetro, um tablet aqui, para a gente ter mais ou menos uma organização de horário, ok? Eu já falei, acho que... Falar o quê agora? Outro tema ou mesmo? Eu já falei esse tema. Não, o assunto terminou. Outro tema. A outro? Tá bom. Então, eu estava querendo falar sobre os jovens na cidade, o primeiro emprego para jovem. Eu acho isso muito importante, porque o jovem sem experiência ninguém quer dar, não é verdade? O primeiro emprego, e creio que a gente tem que ter incentivos culturais e fiscais para melhorar o primeiro trabalho, para ter trabalho para jovem, o primeiro trabalho que é muito importante para o crescimento do jovem, crescimento da cidade, crescimento ao todo, né? De um todo, o incentivo. Eu acho muito importante isso, eu penso muito nisso. É isso. Ok, próximo aí, Bruno. Comenta o assunto, por favor. O assunto... Bruno? O assunto ou um comentário sobre o assunto que a Alessandra levantou? Sim, a gente vai permanecer uma pessoa levantando o assunto e os outros todos comentando. O assunto dela é de jovem. Sim, eu acho importante, mas é preciso estudar uma questão. Como é que vai financiar esses incentivos? Porque para você fazer isso, você tem que estudar a condição financeira da cidade.
Será que a cidade tem condição para fazer isso? A situação financeira que a gente vai pegar, a gente não sabe. A pandemia permitiu muita coisa. O estouro da boiada aconteceu. No mundo todo, né? No mundo todo. Sim. Cláudia. Sim. Então, a questão dos jovens. Hoje nós temos na cidade de Santos o CAMPS e o Jovem Aprendiz. Ele, sim, ele tem, a maioria das empresas, ela tem uma parceria com o CAMPS e o Jovem Aprendiz para ele se aperfeiçoar, né, para poder entrar numa empresa. Eu viso muito hoje os jovens que estão na rua, que eles não têm como entrar no campus, como eles não têm como entrar no Jovem Aprendiz para ter essa oportunidade do primeiro emprego. Tem jovem que, infelizmente, eles não querem sair da situação que eles estão agora, certo? Então, esse projeto dos jovens, ele tem que ser realmente estudado com delicadeza, com responsabilidade, para que possamos tirar jovens da rua, porque o papel do vereador, na verdade, não é prometer o primeiro emprego para o jovem, é sim propor uma lei, né, e essa lei é municipal, né, no caso. Então, a gente tem que propor que esses jovens, ele tenha agora uma forma de sair das ruas, porque eles não têm acesso ao campus, eles não têm acesso ao Jovem Aprendiz, eles não têm nem como chegar até lá, nem para poder fazer um teste para poder entrar, né? Já que a cidade, ela disponibiliza dessa ferramenta que é o campus e o Jovem Aprendiz. Então, a gente tem que visar muito esses jovens que hoje estão nas drogas, que eles estão nas ruas, que eles não têm essa possibilidade de entrar nem para poder ter o seu primeiro emprego. E olha, tem jovens, tá? Eu já liderei um grupo de jovens, e tem jovens que eles nem todos querem ficar nesse mundo, nem todos querem ficar nesse meio de drogas, eles não querem. Eles querem sim uma oportunidade de um primeiro emprego. E sim, tem que ter alguma saída, tá? Isso vai ter que ser estabelecida, essa lei, para quê? Para que tirem eles das ruas e eles sim tenham o seu primeiro emprego. Então, isso tem um tema muito, tem que ser estudado com muita responsabilidade. E eu acho um tema sensacional a ser discutido quando tiver uma lei, né, para que possa estabelecer na cidade. E eu acho que sim, tirar esses jovens que estão nas ruas e sim levar ao alcance de um primeiro emprego. Porque hoje está bem mais fácil quem sai do campus ou do Jovem Aprendiz arrumar um emprego, para quem hoje tem 40 anos de idade e tentar um emprego em algum lugar e não consegue. Porque há uma falta de emprego muito grande, não só na cidade de Santos, mas em todo o Brasil. O governo federal está fazendo um milagre, mas é um milagre que não é permanente, é um milagre temporário, e esse milagre temporário ele vai acabar. Então, a gente tem que tocar o barco, né? Eu nunca fui a favor do fique em casa, eu sempre fui a favor do trabalho. Então, temos o quê? Tocar o barco, com certeza. Claro. Ok, então, grande Cláudia, muito obrigado pela tua participação. Consegui agora baixar um programa que eu queria, agora a gente já vai se perder mais, tá? Bom, agora aí sim, gente, assim, ó. Eu tenho 28 minutos para falar. Tá certo. Sobre esse assunto, não, é que como tem poucas pessoas, a gente consegue falar com tranquilidade. Eu vou só deixar marcado ele aqui para a gente não passar de 5 minutos, entendeu? E aí a gente começa a apertar o tempo para os outros assuntos. No que se refere aos jovens, né? Eu que já deixei de ser jovem tem um certo tempo, eu lembro na minha época o que me incentivava, o que me lançava para o mercado de trabalho. No Rio Grande do Sul tem umas coisas um pouco diferentes das daqui, umas melhores, outras piores, mas eu lembro que a minha iniciativa de querer trabalhar, por ser de família bem humilde, assim, nós não éramos paupérrimos, mas nós não tínhamos aquela condição exacerbada de ter tudo em grande proporção. Então, logo cedo, ao ver
essa dificuldade, eu pensei, pô, vou trabalhar para dar uma ajuda aí, para melhorar, ter a minha barra e poder tirar o fardo das costas do meu pai e da minha mãe o mais rápido possível. Foi meu pensamento. E eu encontrei na época recursos que eu creio que aqui a nível de São Paulo sejam muito mais fáceis de existir. Hoje, com a tecnologia, com a inovação que vem acontecendo no mundo, o conselheiro tutelar e as pessoas que são envolvidas nessa área, elas têm sim a condição de inserir o jovem no mercado de trabalho. Porém, barra em muitas leis que o impedem. Hoje em dia, a não ser o filho daquele cantor lá que era sertanejo, lá que botou o filho e a filha trabalhar com 6, 8 anos e faturavam muito, aquele pode, mas se botar um filho da gente vendendo aipim com carrinho de feira na rua, nossa, é um crime grave que a gente pode ter preso. Então, são dois pesos e duas medidas que precisam ser equiparados. Isso só é equiparado com o quê? Com um político bom, com um político honesto, com um político inteligente que quer mudar essas leis. Então, eu convido, né, você que está assistindo essa live a prestar atenção em quem são esses políticos. Outrora tenho mais outros, além dos que já aqui estão, mas tenho aí a grande Alessandra, a grande Cláudia, Bruno aí, são pessoas que eu vejo de nível intelectual o suficientemente bom para mudar essas leis e poder amparar esses jovens. Porque dizer que o jovem, a criança, o adolescente não pode algumas coisas, enquanto ele faz outras que até mata, até leva droga, até faz coisas absurdas que adulto honesto não tem capacidade de fazer, eu vejo realmente que precisam mudar são as leis. Então, a gente pode estar cheio de boa intenção, mas se não houver políticos honestos, inteligentes para mudar essas leis, para ajudar, a gente vai bater numa barreira. A gente vai cheio de boa intenção, mas chega na hora das grandes negociações das leis, sejam elas municipais, estaduais ou federais, se não tiver aquela boa bancada organizada, não vai para frente. A gente fica sempre dando murro em ponto de faca. Então, o meu ponto de vista é que nós precisamos mudar as leis para poder mexer com esses jovens que não são poucos e adiante deles vem todos os adultos aí que também tem um monte na rua. Ok? Essa é a minha opinião aí. Creio poder estar sendo bem construtivo para com ela. Próximo depois foi a Alessandra do seu assunto, né? Bruno, você é o que traz o assunto agora, por favor. Eu gostaria de saber dos senhores e das senhoras o primeiro ponto, se eleitos formos, o primeiro ponto que cada um de vocês vão trabalhar no primeiro dia. Bruno, você pergunta, a Cláudia começa, por favor. Eu não entendi a pergunta do Bruno, desculpe. Repete, Bruno, faz favor. Qual seria o primeiro... Por favor? Repito, sim. Se eleito for, qual seria o primeiro ponto que você trabalharia no seu mandato? Com certeza. Olha, se eu eleita, Cláudia Mossa, eu sendo eleita, né, como eu falei até no início, a gente não pode prometer e nem fazer projetos e logo sair prometendo e tentando cumprir. Não, a gente tem que propor leis para a gestão, a favor dos munícipes, ou seja, a favor do município. Então, a gente vai propor, essas leis elas serão discutidas na Câmara e terá que ser aprovada, tá? Hoje eu carrego sim uma causa que é muito importante para mim, que é a causa animal, mas essa causa eu vejo com muito carinho há mais de 30 anos, então eu hoje optaria muito pela saúde pública. A saúde pública hoje, eu sendo eleita, com certeza eu iria propor inúmeras leis, porque ela está muito complicada e muito complexa aqui na Baixada. Eu li uma reportagem essa semana que lá no Jabaquara tinham mais ou menos 400 pessoas na fila para um médico só atender. Eu pergunto, vocês acham justo isso aqui na Baixada, aqui em Santos? Não, eu não acho justo, porque um médico para atender 400 pessoas, eu não sou a favor. Então, o que acontece, Ricardo? O que acontece?
Eu sou a favor que eles coloquem residentes, tá? São estudantes de medicina, praticamente no último ano, no último semestre, residentes de medicina, para atuar hoje na área da saúde e não contratar, é óbvio, como nas gestões anteriores, tá? Médicos cubanos sem responsabilidade e sem um pingo de, né, sabedoria para poder lidar com os pacientes. Então, sim, teria que ter hoje, né, num plano, num projeto meu, eu estaria incluindo os médicos residentes, tá, para poder ajudar nos primeiros socorros, para ajudar o básico do paciente, tá? Melhorar o agendamento. Hoje eu sou a favor também de um aplicativo do SUS. Quem depende do SUS hoje sabe como é que é difícil um agendamento. Então, baixar um aplicativo, né, criar esse aplicativo para agendamento, para a pessoa não precisar se deslocar de casa, ir até a policlínica, dar de cara na porta, não tem vaga, não tem consulta, não tem médico, não. Isso tem que mudar. Eu sendo eleita, tá, eu vou propor uma lei e isso vai ter que mudar, tá? Os novos médicos como os residentes, porque eles são capacitados e antes deles atuarem, tá, num consultório, antes deles clinicarem, eles vão passar, sim, por um projeto, por um processo onde eles vão estar aptos a poder trabalhar, a poder clinicar. Obrigada, Ricardo, pela palavra. Certo, Cláudia. Então, na sequência sou eu, né? Primeira coisa que eu irei fazer uma vez que eleito. Bom, o meu projeto, deixa eu só zerar aqui para mim não usar o tempo de outra pessoa. Vou começar aqui. Aí, tá, comecei meu tempo. A primeira coisa que eu vou estar fazendo, né, é buscar colocar em prática o projeto de 4 anos que eu criei. O projeto nada mais é do que trazer serviço da comunidade e superlotar a prefeitura com responsabilidades a cumprir. Esse é o grosso do projeto. Quem quiser se inteirar, só está entrando em contato com as redes sociais aí. Eu sou o candidato 28910. Então, o que acontece? É um plano voltado a servir a comunidade integralmente por todo o tempo do mandato, de forma que eu leve todo esse trabalho que tenha a ser feito na cidade para a prefeitura e para a Câmara. Como isso vai ser feito? Eu vou estar com um carro adesivado, meu carro próprio, vou estar tirando para trabalhar. Esse carro vai estar se chamando gabinete móvel, e esse gabinete móvel, com a estrutura de vereador instalada dentro dele, eu vou estar buscando trazer os projetos da comunidade para dentro da Câmara e dentro da prefeitura. Esse é o meu, digamos assim, meu plano básico. Além disso, a gente sabe que vem as atribuições de fiscalizar, né? São informações que a gente vai ter que estar vendo como acontecem as coisas dentro da Câmara, e à medida que vai vindo para nós essa fatia de fiscalização, com certeza o meu músculo mais hábil do corpo já está começando a ficar preparado. E o meu músculo é minha ferramenta. O músculo é o dedo e a ferramenta é a caneta. Então, a caneta vai passar geral. Eu creio que se a gente tiver a oportunidade de fiscalizar a licitação, o Marcelo já me deu umas aulas de fiscalização sobre o asfalto, essas coisas todas, vai cair na nossa área e a gente vai entrar matando, vai entrar batendo. Com certeza, a gente continua, uma vez que eleito, com o poder da Web TV, TV 013. Essa Web TV vai nos levar a ter semanalmente um contato com todo o eleitor. Isso, do meu ponto de vista, mostra transparência. E mostrando essa transparência, faz com que eu consiga trazer semanalmente o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. Semelhante ao que o nosso presidente faz na live de quinta-feira. Ele vai lá, faz o trabalho e na quinta-feira ele mostra para todo mundo. Eu acho isso uma coisa de importância para nós que somos eleitores saber o que está acontecendo. Exemplo, me fala uma coisa que o presidente fala e eu vou lá na live e confirmo que não é. Então, ou eu dou crédito para um cara que ainda está com a ficha limpa dele, sem nenhum ato de corrupção, e peço a Deus que vá até o final, eu quero me espelhar e fazer o mesmo. Então, algo semelhante a isso eu vou levar à frente. Eu peço a Deus que, uma vez que eleito, a gente permaneça com essa Web TV funcionando a todo vapor, e no momento que isso acontecer, semanalmente a gente traz aqui, coloca no ventilador algo que é errado, e o que a gente puder fiscalizar e trazer a transparência é o nosso trabalho em 4 anos. Ok? Esse é o assunto encerrado aí. Para ti, Bruno, quer falar mais alguma coisa? Levei 3 minutos.
Quem falta falar é a Alessandra. Bom, quero mandar um beijo aqui, que eu sei que está nos assistindo, a nossa candidata linda, a vice-prefeita de Santos, a Lídia Freitas. Viu, Lídia? Fala aí com a gente, né? Bom, essa é a nossa mulher de ferro do governo, essa aí que vai andar junto com o Marcelo Firme aí, nós vamos conversar muito com ela. Muito. Bom, primeiramente, nós vamos, no primeiro dia de trabalho, nós vamos ter que estar consciente de todos os problemas que nos vai ser deixado pela antiga gestão, né, a gestão anterior, e não vai ser fácil, porque depois de uma pandemia e de toda a má vontade que existe numa administração anterior, nós vamos recomeçar do zero tudo, mas como nós somos espertos, inteligentes, temos muito boa vontade, os meus projetos de lei já vão estar para serem aprovados na Câmara, tá? E 2 projetos dele é a segurança nas escolas, que eu acho prioridade para os meus filhos, para os seus filhos, para de todos, né, aqui da nossa cidade, que não tem segurança em escola. Isso é um absurdo, não é verdade? E também o incentivo aos trabalhadores. Eu acho isso muito importante, principalmente para os empresários, que eu não vi nenhum incentivo, só foi fechando portas e deixaram por isso mesmo. Primeiramente, e vai ter muitos outros, e aqui acho que nem vai dar tempo de falar, mas é isso. A segurança nas escolas e incentivo ao empresário e ao trabalhador. É isso. Ok, Alessandra, muito obrigado, então. Após o Bruno, Cláudia. Assunto, Cláudia, por favor. Então, eu quero trazer um assunto, Ricardo, de suma importância, é a violência doméstica, tá? Principalmente depois do Covid, o que acontece? A violência doméstica aumentou, ela aumentou e muito. E hoje, as mulheres, elas estão sofrendo, tá? Não só a violência doméstica, ela é física, ela é agressão psicológica, ela é agressão moral. Isso é pior, agressão moral é pior que agressão física, tá? Então, eu quero propor uma organização, no caso, que apoia esse tipo de mulher, tá? Aí, eu vou te falar uma coisa. Aí o homem vai perguntar, e o que eu tenho a ver com isso? Tem homens, você tem uma mãe. Homens, você tem uma irmã. Você tem uma filha. A violência doméstica, ela não é só a mulher apanhar dentro de casa, não. A violência doméstica, a sua mãe, por exemplo, ela pode ir num supermercado, ela pode ser assediada moralmente, a sua mãe pode ser assediada sexualmente, tá? Uma mulher assediada sexualmente é terrível, no caso. A mulher, ela pode ser assediada moralmente, a sua filha, homem, ela pode estar hoje dentro de um ônibus, tá? E um homem vir por trás dela, e aí, né, ela é uma criança, ela está tomando um ônibus, e a sua mãe pode tomar um ônibus, aí vem uma pessoa. Então, hoje, nós temos essa linha de salvação, tá? Além desse projeto de organização que eu quero propor, tá? Essa é uma organização que apoia as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Nós temos aquele X. Você pega a sua mão em qualquer lugar que você estiver, coloca um X vermelho, tá? Na sua mão. As pessoas já estão cientes que através desse X vermelho, a pessoa vai acionar o 190. Ela vai saber que você está sendo moralmente assediada, moralmente sofrendo psicologicamente, sofrendo agressões psicológicas, morais e etc e tal. E esse 190, ele já está valendo, tá? E a pessoa vai ser pega sim, e ela tem uma pena de detenção, eu só não lembro quanto tem de pena, mas ela vai sim ser presa, certo? Então, lembrando, um X na mão
190 que a pessoa já imediatamente já liga para a polícia para poder acionar. Então, vamos dar um basta na violência doméstica já, principalmente você, mulher. Ok, Cláudia, eu na sequência, né? Então, a violência doméstica, no meu ponto de vista, a gente já falou em outras, quero me sair fora da rota do que eu já falei, permaneço com a mesma posição, ela é baseada na estrutura familiar, ela é baseada no pai e na mãe que educam bem os seus filhos, e tanto o homem que for bem educado, que saia para a sociedade preparado para, assim, conviver nela sem ser violento, como também a mulher que sai para a rua, ela sai preparada para, antes de mais nada, saber escolher o seu parceiro, né? Eu sei que, hoje em dia, as coisas são muito mais apuradas que na época antiga, né? Muitas vezes a pessoa conhece a outra numa semana, na outra semana ela já está mais próxima do que lógico deveria, e numa outra semana ela já está lá envolvida sexualmente, já está no mesmo lar, e já estão junto lá com as escovinhas de dente para morar junto. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, ter essa noção. Ainda hoje eu conversava com um jovem da minha equipe de trabalho da campanha, ele dizendo para mim que ele está mais ou menos uns 4 meses, acho que até mais, que ele está sem namorar ninguém, e está se sentindo muito solitário, que tem medo da depressão. E eu estava conversando com eles, poxa, uma coisa é você querer que o homem tem suas necessidades sexuais, assim como a mulher, uma coisa é você sair para a rua e querer sexo, e outra coisa é você querer um ser humano para dividir uma vida. Então, você precisa se decidir primeiramente. Está valendo para mim me relacionar com qualquer pessoa por sexo? Ou está valendo para mim querer um ser humano para dividir a minha vida e ser a minha companheira pro resto da vida? Então, essas bases, elas são estruturais que regem o restante de uma vida de sofrimento. Porque se você casal, você conhecer uma pessoa e manter um relacionamento logo numa base próxima, até onde eu tenho conhecimento, alguém me corrija se eu estiver errado, mas com 8 ou 12 meses já tem até direitos econômicos enrolados. Então, se a pessoa, com essa presteza e essa rapidez, ela consegue ter esse relacionamento já fixado até na parte financeira, ela nada mais deve ser do que muito bem planejada, muito bem pensada. Então, a gente conhece a pessoa hoje. Meu exemplo com a minha esposa, eu gosto de falar das coisas reais. Eu, quando conheci a minha esposa, nós conversávamos por horas por telefone, olha que a gente morava distante, né? Então, o que eu pude absorver dela, o que eu pude perguntar dela do que ela gostava, o que não gostava, o que podia, o que não podia, o que ela tinha de ideal, o que ela não tinha. Quando eu vi ela, eu já conhecia ela de uma certa forma, assim, que pouca coisa a gente tinha que estar ajeitando. E graças a Deus, hoje, a gente vive maravilhosamente bem, temos brigas como qualquer casal tem, temos nossas discussões como qualquer casal tem, mas é aquela coisa que a gente tem uma cumplicidade, a gente tem um contrato vitalício de amor, que tudo vai ser construído. Aí você vai dizer, o casal perfeito? Capaz, você poderá passar um dia na frente do meu apartamento, ver minha esposa gritando comigo daqui a pouco, ou eu respondendo áspero com ela, mas é que nós somos seres humanos de sangue quente, que temos os nossos sentimentos à flor da pele muitas vezes, mas quando a gente olha no fundo, um no olho do outro, e vê que aquele contrato é vitalício, aquilo apazigua qualquer situação, aquilo ameniza qualquer ponto que levaria à drasticidade, levaria à violência. Então eu trago isso para uma realidade que hoje os casamentos precisam ser muito bem planejados. Se eles não forem planejados, automaticamente eles vão cair nessa situação da violência. Com a pandemia, um casal que o cara estava na rua trabalhando, e ele foi trazido para dentro de casa, e ele ficou por um tempo. Hoje mesmo o presidente falou que, além do problema da violência, tem problema com obesidade e problema com depressão. Então, pessoas estressam pessoas, e as pessoas depressivas comem demais, e no comer demais se prejudicam, e tem outro ser humano que está todo o tempo dentro de casa, e a mulher era aquela que tinha a casa asseada, com o banheiro limpinho, casinha cheirosinha, o cara está lá, tira toalha em qualquer lugar, vai com a mulher, dá briga, entende? Então, ou se faz a coisa com planejamento, ou, infelizmente, esse índice vai terminar a pandemia e ele vai continuar elevado, porque os ânimos continuam sempre elevados sem planejamento. Ok? 4 minutinhos aí, não vou usar o meu 5 aí, vamos passar para frente aí
após mim, quem traz o assunto sou eu mesmo. Ok, deixa eu zerar aqui de novo. Não, eu não comentei. Peraí. Não, Bruno, eu não comentei. Vai, Bruno, pode E ir. nem a Alessandra comentou. A Alessandra também não comentou. Vou voltar a Alessandra primeiro, depois o Bruno. Desculpa, pode ir, Alessandra. Então, esse negócio de violência contra a mulher é uma coisa muito preocupante que aumentou nos últimos anos, o feminicídio, não é? Eu acho que é uma questão de educação, antes de tudo, a educação nas escolas, como respeito à mulher, e a mulher, ou mesmo o relacionamento, viraram coisas descartáveis, né? Então, começa tudo, uma educação na escola, dentro de casa, entra também a religião, para vocês verem que a religião é muito importante, que tem como base tudo, não é? E também eu tenho um ponto que eu já sofri violência, acho que qualquer mulher já sofreu violência, sendo até verbal, sendo psicológica, e acham normal, eu não acho normal, eu vou usar meus 5 minutos, eu não acho normal isso, e o meu projeto é a educação, ver mais com a Secretaria da Educação o que podemos fazer sobre isso, e também o meu projeto tem o Hotel Rosa, que é para as mulheres vítimas da violência doméstica. Elas ficam no hotel até que se estabilize a vida delas. Nós orientamos através de assistentes sociais, através de psicólogos, nós vamos orientar a recomeçar a vida sem a violência, porque geralmente essa mulher não pode sair de casa porque tem filhos, não tem para onde ir, a família nessa hora, ela só culpa, ela não quer, fecha a porta, né, ela não quer se responsabilizar, eu sei o meu horário. Então, vai ser o Hotel Rosa para as mulheres vítimas de violência, sem hora, sem dia para ir embora, tem que pegar essas mulheres pela mão, e dar uma nova vida, uma nova oportunidade para ela viver, porque eu já passei isso. Eu sei o quanto é duro isso, tá bom? Acho que eu vou dar meu tempinho para outra pessoa. Ok, Bruno, vem com a opinião, por favor. Eu vou te dizer uma coisa, qual que é a base da sociedade? Quem tem o direito de trazer uma nova vida ao mundo? A mulher. Então, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser tratada com carinho, com dignidade e valorizada, no sentido de ser a base da família. A família é uma instituição. Então, nós precisamos recuperar essa instituição. E a mulher é um símbolo dessa instituição, da família. Porque é justamente o que a Cláudia falou. Para você nascer, você tem que ter mãe, não é? Então você tem que respeitar a mulher, a natureza da sociedade. Como base da família, a mulher. Quem é que deu a luz a Jesus Cristo? Maria. É mais ou menos isso. Ok. Bruno, eu estou a fim de te convidar para fazer um negócio. A gente está falando de mulheres, sabemos quanto essas mulheres merecem os nossos parabéns, né? Eu sou um cara que, por ser cristão, eu bato palma para o meu Jesus Cristo. Mas agora, sabendo que tem 2 mulheres, que tem minhas 2 mulheres aqui em casa, que tem minha mãe lá no Rio Grande do Sul, e tem todas as outras mulheres aí assistindo, Lídia, todas as outras candidatas a vereador,
Se tu concordar comigo, Bruno, vamos bater palma para essas mulheres? Obrigada. Para vocês as duas representando todas as outras que estão em casa. Obrigada, Nós merecemos. Nós merecemos. Merecemos. A gente tem trabalho dobrado. Merecidas palmas. Obrigada. Quando o mamãe vem em casa, quando o Momori vem, tá aqui do lado me vendo. Gente, vamos à frente, então. Após esse assunto, quem trouxe foi... A Cláudia. Foi... Quem foi que trouxe o assunto da... A Cláudia foi a que trouxe. Cláudia. Tá, então agora sou eu que trago o próximo assunto. Né? O próximo que eu gostaria de conversar com vocês é, assim, ó, das atribuições que nós vamos receber para fazer, né, das atribuições do vereador que a gente vai estar recebendo para fazer uma vez que eleito, é fiscalizar. Então, o que eu quero conversar com vocês, quero perguntar, né, a gente, muitas das vezes, a gente vai fazer nossa campanha, a gente planeja a campanha e eu vejo pessoas assim, nossa, pega um cabo eleitoral, pega alguém que vai fazer o trabalho para nós e sai correndo que nem um foguete, vai lá e consegue 1000 votos e bem feliz. Mas, na realidade, isso não é desse jeito que acontece. A gente sabe a dificuldade que é formar um projeto que tu vai alcançar, um coeficiente que tu precisa, e a gente, nessa loucura, nesse espaço curto de tempo, que são os 40 dias que a gente tem, a gente se perde no quesito de olhar para o lado e ver a nossa chapa. Então, o que acontece? O objetivo de nós ter essa live, que a gente conseguiu originar, e com a permissão do Marcelo, ela está de pé aqui, foi para trazer o partido e mostrar ele para o povo. Quando a gente mostrar esse partido para o povo, nada mais justo que é a gente também falar um pouquinho de política para a população, explicar que uma andorinha só, um vereador só do PRTB lá não faz verão. Ele vai ficar desolado num canto, vai botar projeto, vai fazer as coisas, vai tentar fazer e vai ser sufocado pela grande massa que sempre vem tentando fazer o que é melhor para o bolso deles. Então, o que eu convido vocês a, digamos assim, concordar, a dizer que vocês, uma vez que lá dentro, serão capazes de fazer? Formar bancada. O assunto que eu quero que vocês deem a sua opinião, se vocês concordam ou não em formar bancada. A campanha minha política, da forma como eu fiz, que eu organizei, ela vai me dar tempo para buscar votos para mim, uma vez que o povo seja honesto, uma vez que eu encontre as pessoas certas para trabalhar, eu vou fazer o meu coeficiente de uma forma muito dinâmica e muito em tempo hábil. Então, nesse tempo hábil que eu vou ter, eu quero também poder falar, uma vez que a minha meta está em casa, eu quero poder falar no Bruno, eu quero poder falar na Moça, eu quero poder falar na Abe, eu quero poder falar no Luiz, eu quero poder falar nos outros colegas, porque eu sei que se eu entrar para uma Câmara e eu for um vereador sozinho, solitário lá, eu vou ser sufocado por esse sistema que já está aí. Então, o assunto ao qual eu trago, gostaria que vocês falassem um pouco de bancada. Uma vez dentro da prefeitura, da Câmara, perdão, o que vocês imaginam? Dá para trabalhar sozinho? Precisa de mais gente do nosso partido, dos nossos ideais? Qual a opinião de vocês? Alessandra, primeiro. Quem começa? Claro que... Alessandra, Bruno e Cláudia. É claro que uma andorinha só não faz verão, não é mesmo? É o trabalho, nós trabalhamos para isso. Também vemos o projeto dos nossos companheiros e a gente faz tudo para que seja bom, né? Trabalhar também, independente de tudo, estaremos lá. Eu estou trabalhando muito, muito intensa a minha campanha. Quem me segue vê nas minhas mídias sociais, nas minhas páginas. A minha campanha está sendo intensa, buscando parcerias, apoios, e é claro, nós precisamos ter uma bancada, muito mais de nós, na Câmara, assim que puder. Eu torço por isso, eu trabalho por isso. Então, faz parte do teu plano de trabalho aí, de correr atrás dos votos, faz parte de pensar na bancada, então, é isso? Claro, sim, com certeza. Ok, então, quando você tiver com a sua meta em casa, Ricardo Borges, 28910, eu quero uns votinhos, viu?
Alessandra Abe, 28, 1, 2, 3. Olha que fácil, gente. 1, 2, 3. Tá. O Dingo não saiu ainda, mas vai sair. O Dingo está próximo. Bruno, vem aí, faz favor. 1, 2, 3. É lógico que, vamos dizer, cada um, se um de nós aqui, de nós 4, for eleito, é lógico que sozinho não vai conseguir fazer muita coisa. A importância da bancada é quase que óbvia, mas a gente tem 21 vereadores na cidade de Santos. Se a gente conseguir pegar, eu não vou falar em número. O ideal seria os 21 da gente. Mas isso não é. Eita glória! Não é. Ô Jesus da causa! Nós temos um número um número grande de concorrentes. Concorrentes com mais estrutura financeira mesmo do que a gente. Não estou reclamando. Estou falando de, por exemplo, ontem teve o debate da Band na Prefeitura de São Paulo. O que vantagem a gente tem de ter o vice-presidente da República se não tem direito a participar do debate, o candidato a prefeito? Como é que a gente vai mostrar o que a gente tem para oferecer? Então, Bruno, a importância da bancada já se mostra presente. Pode concluir. Vai, Ricardo. O que eu quero te dar uma, digamos assim, a importância um up nesse teu comentário é que, assim, da época passada, anterior à eleição da presidência, se tinha uma eleição de cartas marcadas. Ou elas eram municipais, ou elas eram estaduais, ou até mesmo federais, mas existiam veículos de comunicação que bancavam a eleição no grito, no oba-oba. Olha, quem está de primeiro lugar na pesquisa vai ganhar. E o povo brasileiro que não gostava, não se interessava muito por política, automaticamente, tá ganhando, então já vou nele. Sabe, era tipo dar uma cédula preenchida para o brasileiro. Ou a eleição do presidente, muito brasileiro inteligente, categoricamente é o que elegeu o Bolsonaro, elegeu o presidente, muitas pessoas pararam, analisaram e viram que estava de uma forma exacerbada, uma coisa estarrecedora, na hora que era lavada, os caras dizendo que estava ganhando fulaninho, que a gente sabe que não estava ganhando coisa alguma. O cara não tinha currículo, não tinha caráter, não tinha moral, tinha nada, e estava em primeiro lugar nas pesquisas. Muita gente do povo brasileiro acordou para isso. Uma boa parcela do Brasil acordou para isso. Dessas eleições do presidente para agora, muita coisa mudou do que era antes do presidente. Então, hoje, o povo brasileiro, hoje o paulistano, hoje o gaúcho, hoje ele presta atenção no que ele está ouvindo do político, do candidato. Então, por esse motivo, nós hoje conseguimos, com o celular, no meu mega estúdio produzido, que é uma bandeira na parede e uma cadeira, consigo falar tudo que eu tenho de plano e consigo chegar até as pessoas. Antes, poucas pessoas davam uma olhada para a internet, poucas pessoas se baseavam na opinião que viam, porque tinham veículos poderosos de comunicação que davam a letra sobre esse assunto. Hoje isso não é mais assim. Então, eu fico contente que o nosso
Fidelis não esteja lá na pesquisa. Eu fico contente que até daqui a pouco tire o Marcelo de alguma pesquisa, porque eu sei que esses veículos grandes continuam com o jogo maquiavélico deles, mas o nosso Marcelo continua crescendo pela nossa articulação, pela nossa equipe bem formada de caráter que está na rua, e ali nós vamos ganhar essa eleição da mesma forma que o presidente ganhou. É o que eu penso, é o que eu tenho de planejamento, e a menos que pessoas que se digam ser honestas e conservadoras sejam mentirosas. Se elas forem corretas e levarem os planos que a gente leva pronto para elas à frente, tem tudo para dar certo. A gente ganha a prefeitura, a gente ganha o governo do estado, a gente ganha os lugares. Por quê? Porque o povo quer resultado de uma política honesta. Então, essas coisas que aconteceram, o governador que lá entrou, fez tudo que fez hoje em dia, eu duvido que ele se reeleja. Duvido, olha, poderá ter voto, mas não se reeleja. Por quê? Porque o paulistano acordou para isso. Então, não vai estar na pesquisa, ou seja, a gente fica meio magoadinho, pô, queria ver o meu bigodinho lá dando opinião, mas não, vamos tirar o cara. Por quê? Porque não querem mostrar ele na grande mídia. Mas a grande mídia hoje em dia não é mais tão grande quanto a gente pensa que é. Valeu? Desculpa eu interromper. Vamos lá, eu não falei o assunto. Não é uma questão de estar na pesquisa ou não. A importância do debate, de estar no debate para o trabalho que a gente demonstra aqui é quase que inegável. O que é lógico que pesquisa só serve para duas coisas: empolgar quem está na frente e dizer para quem está atrás, ou com 0, sei lá o quê, que não adianta você correr atrás porque tu não vai ganhar. Não, tu tem que correr atrás porque tu pode não ganhar. Tu pode não ganhar, mas tu trabalha de acordo com a tua consciência. Entendeu? Deixa eu deixar tu trabalha de acordo com os teus princípios. Para todos nós e para quem está em casa vendo, para todos nós e para quem está em casa vendo, Bruno, logo alguém inteligente, esperto, dos canais de YouTube, de Facebook, que for inteligente, esperto, que pegar essa onda, vai criar salas de debate para poder colocar eu, pequenininho, que estou entrando agora, um candidato a vereador que está há 20 anos na prefeitura, na Câmara. Quando colocar um pequenininho, que tem um pouquinho de cérebro, que vai mostrar que ele ficou lá por 20 anos e não fez nada, aí a população vai começar a ver pelas redes sociais a incompetência desses caras que estão um monte de tempo nas câmaras. E isso é uma coisa que está faltando acontecer nessa época, se não tem, alguém já está se organizando para fazer, e aí eu saldo aquele meu amigo da garagem lá, que se for inteligente pode estar fazendo. No momento que fizer sala de debate entre os vereadores, vai aparecer toda a sujeira e a incompetência desses caras que estão aí só mamando e não resolvem nada pela cidade de Santos. É verdade. Verdade mesmo. Quem vem agora depois do Bruno é a Cláudia. Comentar o assunto aí, Cláudia, por favor. Ricardo, pode comentar, acho que já deu 1 hora de live. Já deu, você me avisa. Por favor, cadê o horário? Deu 1 hora de live. Deu. Deu 1 hora de live, então vamos dar tchau. Vamos dar tchau que tem mensagem ali, mas eu não consigo. Deu 1 hora. Né? Vamos dar tchau, então. Desculpa aí o horário ter apertado. Eu nem vou dar tchau. Tchau. Vocês fiquem com tempo. 28388. 28388. 28223. 586. Sexta-feira Abraço. Que vem a gente está aqui nesse mesmo canal, hein? Semana que vem eu quero que algum... Essa crise do jornalismo hoje, ela também está muito ligada ao fato de que grande parte dos atores desse território social são contaminados com princípios ideológicos muito claros. Então você tem uma maioria imensa que está à esquerda, né, que forma consórcios, amizades, formam sociabilidades, e isso vem da universidade, porque os seus professores já eram assim, e isso deságua, por exemplo, da incapacidade quase absoluta da mídia, da imprensa americana, e nós repetindo a mesma coisa com relação à eleição americana. Pesquisas. Sim. A gente sabe que tem muitos donos de instituições de pesquisas que partilham da mesma
do mesmo sistema ideológico que grande parte dos jornalistas, certo? Então, as pessoas que querem se informar, como se dizia, elas acabam ficando na mão e... por quê? Porque alguém vai analisar uma coisa, essa análise acaba sendo enviesada pela expectativa de que aquelas pessoas que estão montando a editoria ali no caso, querem passar aquela imagem. Então eu acho que isso põe o establishment em crise muito e gera muito aquilo que muita gente em redes sociais fala, que eu não acredito no seu veículo não, porque seu veículo é todo mundo petista, né? Ou tem gente que fala o contrário, porque seu veículo é todo direita. Agora, essa questão da reputação, né? Eu normalmente tenho falado, eu sou muito... Eu desconfio muito da ideia de regulação das redes, né? Desconfio a priori e desconfio no caso brasileiro a mais. Boa. Porque acho que no caso brasileiro a regulação das redes vai ser normalmente o governo da hora... Sim, fazer o que quer. Mandando o judiciário perseguir quem não concorda com ele. É isso mesmo. Do outro. Só pode mentir eu. O nosso lado. Você não. Mas não necessariamente a regulação. É você saber a reputação de cada agente. Então, eu acho que do ponto de vista das redes, você quase tem um mecanismo de controle do que as pessoas falam, ainda que não é um mecanismo jurídico oficial, que é o processo de cancelamento, sabe? O processo de cancelamento que funciona aqui e ali, eu também não sou simpático com esse processo de... Eu não sou simpático a nenhuma forma de censura. Exato. Apesar de que eu acho que claro, há um risco claro na liberdade. Há um risco claro, né? Você precisa de Estado. Mas vale a pena pagar. Quando você trabalha com a palavra pública e você é a favor da censura, provavelmente porque você está levando alguma vantagem que a censura exista. Inclusive do ponto de vista do mercado, de repente. Você tem menos concorrente. Você tem menos concorrente, né? Agora, você conseguir chegar no mecanismo em que você consiga cobrar a reputação das pessoas que usam isso, eu acho difícil o Estado conseguir montar isso, né? As próprias redes. O X tentou fazer uma verificação. A plataforma, então, as plataformas podem tentar fazer isso, né? Através daquilo que alguns chamam de curadoria, né? Mediação, mas eu ainda acho que uma das grandes características das redes ainda hoje em dia é que elas são quase selvagens mesmo, na forma que elas funcionam, nas dificuldades que tem de controlar. Porque mesmo as plataformas podem começar a fazer algum tipo de cobrança de reputação que seja enviesado. Sim. Você mesmo citou, as Big Techs americanas são democratas, né, com exceção do X. Não, e a Meta também foi um pouco... A Meta, eu estava pensando na Meta. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá muito bom, Eu pegava a Folha de São Paulo, que era um jornal que eu gostava. Sim. Eu abria a página 2 da Folha, eu lia aquela página 2 inteira e eu ficava muito feliz. De estar informado. Eu tinha informação, eu tinha o editorial aqui, eu tinha um pensamento que corroborava tudo aquilo que eu pensava. Será que esses caras estavam me enganando e eu não tinha rede social? Você não tinha nem como checar. Eu não tinha nem como checar. Ou realmente esses jornalistas, eles tinham o princípio do jornalismo, que é o quê? É levar uma informação com a maior isenção possível. O fato é que manda. O jornalista, você tem que ser escravo do fato. Por mais que você tenha um pensamento político, o que vale é o fato. Esse é o pensamento que é bonito do jornalista. Esses caras eram assim ou me enganaram? Ou sempre foi enviesado? Olha, a gente nunca vai saber a resposta definitiva. Nunca, disso, né? Nunca vai saber. Nunca vai saber. Agora, eu continuo achando que o bom jornalismo continua sendo aquele que busca se pautar pelo que há de mais possível de próximo do fato. A gente sabe, se você vai entrar numa aula para discutir a relação entre fato e interpretação, você vai ficar 50 anos discutindo. E sem conclusão. O próprio Humberto Eco discutia até onde vai a interpretação e quando começa o fato sem interpretação. Então, essa discussão, ela é infernal e, na realidade, ela não é nem da comunicação, ela é filosófica. Aqui em cima, o que a gente chama de teoria do conhecimento, teoria da ciência. Agora, eu continuo achando que o trabalho jornalístico ele precisa ser pautado por um esforço de superação do seu viés, seja ele qual for. Uma das características da democracia, que também o Tocqueville percebia nos Estados Unidos, no século XIX, é que a democracia tende a transformar tudo em política.
política no sentido ideológico, participação política. Então, eu acho que hoje, por exemplo, quando se combatia, o jornalismo no Brasil combatia a ditadura, era fácil. Fácil não no sentido que era fácil combater, mas você tinha... O inimigo definido. Inimigo claro, que nem filme de nazista. É um filme de guerra legal porque você sabe exatamente quem é o bandido. E é binário. É binário, exatamente isso. É bem versus mal. Agora, eu hoje em dia, nos Estados Unidos, aqui na Rebarba também, tem gente que critica o jornalismo baseado em fatos. Por exemplo, na primeira eleição do Trump, aconteceu esse debate nos Estados Unidos, que o jornalismo não deveria ser guiado pela busca da objetividade. O jornalismo devia entrar, que nem muitos jornais americanos fazem, New York Times, por exemplo, entrar de cabeça na disputa eleitoral e assumir um lado. The Economist também. Economist também fez e faz, ou seja, apoiar claramente uma linha ideológica. Então, Emílio, eu tenho a impressão que essa, como todas as grandes perguntas, essa pergunta não tem uma resposta clara. Porém, eu entendo que o bom jornalismo, e eu conheço pessoas que continuam fazendo isso, é um jornalismo que busca o máximo possível de objetividade. Mas aí o cara não se apaixona? Porque o problema... Pela objetividade ou pelo trabalho? Não, eu digo o seguinte, é um perigo. Político, o cara se apaixona. Sim. O cara, religião, o cara se apaixona. Time de futebol, sim, o cara mata pelo time dele. Política também. Política também, é tudo apaixonante. Então não é perigoso um veículo de comunicação se colocar se emocionar com... Eu acho que é. Eu acho que o cara tem que ser o em cima do muro. Foda-se. Em cima do muro, em cima do muro. Isentão. Então, apresentar lados diferentes, trazer. Claro. Trazer, inclusive, como você falava da Folha, que faz parte da intenção editorial, apresentar lados, uma abordagem mais plural, pessoas que pensam A, pessoas que pensam menos A, ou, de fato, não entrar nisso que você chamou de paixão. Agora, o difícil sabe que eu acho que é uma coisa sutil, mas quem observa não é sutil, mas parece sutil. É que esse apaixonamento do qual você fala no âmbito político, ele vem associado à ideia de que eu estou lutando pelo bem. Sim. Todos lutam pelo bem. Inclusive tem São valores, todos têm valores. Então, mas deixa eu fazer só mais uma pergunta sobre esse aspecto do jornalismo. Eu pensei outro dia, a gente trabalha muito aqui com jornalistas que vieram das redações e passaram a ter vida na frente da câmera, com esse negócio de internet. Hoje todo mundo tem uma câmera e tem uma cara. Esses caras que estavam na redação, quando eles vieram para frente da câmera, eles ficaram muito mais vaidosos. E começam a brigar entre eles. Então aí o cara assume uma posição... Porque quando ele estava na redação, ele era um cara que ninguém via. Ele era invisível. Então ele tinha muito mais... Ele era mais técnico. Ele era mais técnico. Podia ser menos bonito, Isso. Hoje todos querem ser bonitos. Você acha que isso faz sentido de hoje em dia eles serem tão... Sei lá, tem cara de direita e cara de esquerda. Pela vaidade? Sem dúvida nenhuma, a exposição na Câmara para homens e para mulheres... puxa a vaidade muito mais para o centro do que quando você está trabalhando numa redação. Rádio já tem um pouco isso, porque tem a voz, a identidade. Isso. Mas quando você trabalha numa mídia impressa, numa redação, não tinha isso. Esse é o nome no máximo. Se você fosse quem assinava artigos, né? Porque um monte de gente nem assina artigos no seu cotidiano. Então eu acho que sim, a ideia de você aparecer, inclusive de você começar a ser reconhecido, porque você aparece, seja na TV, seja em redes sociais ou nos dois, isso seguramente joga você numa situação, inclusive do ponto de vista da sociabilidade, de você se posicionar. Então, o que acontece em muitos ambientes ideologizados, como universidades também, que é um ambiente que eu conheço? Se você não faz parte daquela patota ideologizada, não te chamam para jantar, atrapalham você no colegiado, podem perseguir um aluno seu de pós, atrapalhar do ponto de vista de bolsa, certo? Atrapalhar, inclusive, do ponto de vista de grade horária, de disciplina. Tudo isso acontece. Então, eu acho que no jornalismo isso também acontece, apesar de que a mídia, eu ainda acho a universidade sofre mais do que isso com a mídia, porque a mídia é mais aberta. Tem mais veículos em jogo. Tem uma coisa que você falou da mentira como método... dos departamentos de comunicação do Estado. E eu fiquei também pensando o seguinte, o cara...
às vezes no jornalismo ou no governo, ele justifica e falando, eu tô mentindo ou eu tô fazendo mal, mas é para um bem maior. A gente teve no Brasil caso o cara ser preso gritando o nome do partido. Porque, assim, por mais que o cara cometeu um crime, desviou dinheiro, muitos casos até réu confesso, existe essa justificativa, né? O ser humano, às vezes, ele fala assim, ninguém se julga como uma pessoa ruim. Então, isso você acha também faz parte do jornalismo? Assim, tá bom, eu sei que eu não estou sendo tão isento, mas eu estou fazendo isso por um bem maior da sociedade. Eu acho que no caso que eu falava de eu estou associado ao bem, eu diria que tem talvez um elemento a mais nisso, que é o seguinte: quando o sujeito é pego numa investigação de corrupção, por exemplo, e vai preso, primeiro que as pessoas que aderem àquele sujeito continuam achando que a investigação foi falsa, né? É tudo um complô. É uma das grandes crises com o aumento de fontes de informação e aumento de emissão de informação, onde todo mundo é emissor e receptor, como hoje, é o fato de que diminui a credibilidade dos elementos e das instituições, entendeu? Então todo mundo duvida de tudo. Então, se fulano foi preso e eu tenho aderência a ele, ao partido dele, então a prisão foi falsa. Se Cicrano foi preso e eu não tenho aderência ao partido, então a investigação é correta, certo? E é muito difícil, então, você ter a capacidade cognitiva, como se fala em filosofia, ou mesmo a capacidade de discernimento para chegar a isso. É claro que o sujeito que é político e ele vai preso num caso como esse, ele vai continuar dizendo que está sendo perseguido, que é preso político e tudo mais. No caso que eu falava do jornalismo, assim como eu acho que professores e universidades se acham que se eles representam o bem, é no sentido de que eles se veem com uma espécie de exército que carrega a salvação política da sociedade. Isso que eu quero dizer com eles acham que representam o bem, né? Então, é mais ou menos como no século XIX ou no metade do XX, a classe operária, que carregava a história na mão, né, no sentido marxista. Então, essas pessoas acreditam que é tão óbvio para elas, eles dirão, fulano não presta. Fulano não presta porque ele falou uma frase que não encaixa naquele conjunto de 10 frases que você tem que usar para garantir que você faz parte do pacote. Mas esse é o politicamente correto. É uma das coisas dentro disso. É o cara dizer quem pode e quem não pode falar. Ele decide. O politicamente correto é porque a gente acha que a palavra politicamente correto é um negócio bonito. Não, é isso daí. Que ele é o cara que vai... Ele tem o discernimento. Isso, ele tem e isso. O poder para acabar com você. O poder para dizer quem pode... E não é o que você fala, quem fala. É quem pode e quem não pode. É danado, né? Essas técnicas são danadas, né, então, Pondé? Assim, queria ser amigo dessa turma. Eu queria aprender com essa turma. Mas eles nos odeiam. Eu queria aprender com essa turma.